Boa noite a todos. Mais uma pregação para quem quiser assistir. Onde está o tablet? Onde está a palavra de Deus, né? Na mão do eco da palavra de Deus. Então eu pedi ao Senhor para que Ele venha me guiar, né? Que o Senhor venha a me capacitar para falar a vontade dEle, né? E também falar, né, erros que eu cometi, né? Recentemente eu acabei internalizando o dardo inflamado do maligno de achar que a pregação correta seria a que atraísse muitos seguidores e eu vi que não é bem assim, né? A própria Bíblia fala que não estamos aqui para agradar homens, agradar pessoas, mas para tão somente, né, fazer a vontade do nosso Senhor e agradá-lo, agradar aquele que pode nos dar a salvação. Então, tem muitos casos, né, que a gente vê de formas de agradar o Senhor. Abraão foi um deles, né, que obedeceu, e Deus disse, ó, por você ter obedecido minha voz, né, farei de você uma grande nação, né, os povos serão abençoados por meio de ti. Então, está em Gênesis capítulo 22, versículo 18, né, fala sobre isso. E quanto a passagens bíblicas, né, o que eu queria dizer é que meu chamado, como eu falei, se refere a compartilhar a palavra, né, ser um eco da palavra de Deus. Alguns podem até me achar soberbo, mas em um sonho, né, eu creio que Deus me falou, né? Eu falo creio porque eu sei que as pessoas podem dizer, será que ele tem fé ou será que ele está falando engano? Mas que eu levaria o evangelho para sábios, né? E sábios são pessoas que ganham almas para Deus. Ganham almas para Deus são pastores, né, inclusive. Então, eu, inclusive, já tive a oportunidade de falar de alguns louvores que são cantados, eram cantados em denominações e tinha erro, né? E durante os louvores, né, não se corrigiu o erro que estava ali no louvor, né? E outras questões mais que ao longo dos estudos de homens, né, sobre uma interpretação bíblica, se desconsiderava algumas outras passagens. Tem algumas, né, mensagens que relatam interpretações, né, que se a gente pegar alguns versículos a mais, né, vai ver que a coerência do que Deus orientou os profetas, os apóstolos, para que não haja divergência nem haja contradição, elas estão ali na palavra, né? Tanto é que muitas pessoas às vezes optam por não pregar quando Jesus disse que veio para trazer divisão, né, trazer guerra. Então isso também eu já expliquei, né, que a pessoa usa as ferramentas que o Senhor Jesus concedeu, né, para que a gente venha a viver corretamente nesse mundo fazendo a vontade dele. Então, quanto à palavra de Deus de hoje, eu queria compartilhar com vocês algo que eu já até relatei, que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, o que é que temos que fazer? Nós temos que ter fé, nós temos que entender que o sofrimento e a morte de cruz que Jesus passou foi para que venhamos a ter vida em abundância e venhamos a ter até a salvação, né? Sabendo que nós não merecemos, que somos pecadores, que devemos nos humilhar perante o nosso Senhor, entender que somos pecadores. Além disso, obedecer o que a sã doutrina diz, né? Como Paulo já relatou em diversas questões, né? Inclusive dizendo que se a gente não segue essa doutrina, a gente tem crido em vão, a gente crê em vão, porque a obediência é uma forma de a gente agradar o nosso Senhor. E falando sobre fé também, humildade, né, sobre frutos que a gente tem que frutificar aqui na terra, eu vou dizer duas coisas que as pessoas dizem, né, que vão envolver humildade, mas uma vai envolver fé, né, uma fé aperfeiçoada, e outra vai envolver apenas uma aceitação, né, com uma fé mediana, uma fé pequena. É como, por exemplo, a pessoa está passando por uma grande tribulação na vida, a pessoa diz, mas eu sei que seja feita a vontade de Deus, eu já sou muito feliz com o que eu tenho, e aquela, muitas vezes, é a maior tribulação que a pessoa está enfrentando naquela vida. E tem outra pessoa que diz, o Senhor faça a vontade da minha vida. Eu não sei se isso é um motivo de provação, ou uma tentação, ou um castigo por os erros que eu cometi. Mas, Senhor, guia-me pelo caminho eterno, corrige os meus erros, me poda para que eu venha frutificar cada vez mais. E se for tua vontade, Senhor, que o Senhor faça esse milagre, que eu supere essa tribulação e que eu possa ser testemunho na igreja para as pessoas do que aconteceu comigo, para que elas venham também a glorificar o seu nome, porque eu sou pecador, sou falho, sou pequeno, mas o Senhor mesmo assim ouviu o meu clamor e atendeu minha oração no momento que eu mais precisei. O Senhor não me abandonou, o Senhor esteve comigo no momento que eu mais precisei.
E aquela pessoa muitas vezes recebe a bênção e ela vai fazer o quê? Ela vai mostrar obediência, vai mostrar amor, vai mostrar gratidão, vai mostrar humildade e vai dizer: foi o Senhor Jesus, porque eu não mereço, mas foi o Senhor Jesus que fez isso na minha vida. Eu já passei por isso já passei por isso algumas vezes. 2 UTIs, na segunda UTI meu pâncreas tinha parado, segundo a médica, que eu teria que tomar insulina pro resto da vida. Na primeira vez, inclusive, foi na época do Covid, que eu também fiquei sem respirar nem em casa, não conseguia nem puxar o ar, e Deus me concedeu a vida novamente. E eu pergunto ao Senhor: Senhor, eu não mereço e o Senhor ainda me concedeu vida para estar aqui. E a palavra de Deus diz: agora trabalhe, mas não trabalhe só pelo alimento da terra, não. Trabalhe pelos frutos do reino. Trabalhe para fazer a minha vontade. Então é isso que temos que fazer aqui na terra, fazer a vontade do Senhor. Imagina a pessoa dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que bênção essa pessoa tem na vida dela quando fala esse tipo de coisa. Então, eu não vou deixar de dar a oportunidade de quem quiser, né? Se quiser uma oração, manda uma mensagem no privado, por favor, ore por mim. Se a pessoa disser: eu quero conhecer mais desse Jesus que já te resgatou algumas vezes, dá até do vale da sombra da morte. E eu estou aqui para compartilhar também, para orar. Eu sei que é muito difícil hoje a pessoa dizer: será que foi Deus mesmo? Será que foi o acaso? A correria da vida, né? A correria do dia a dia, né? Tem feito tantas coisas nesse sentido. E é isso, a gente tem que buscar ter fé. Alguns vão dizer que a fé é loucura. Outros vão dizer que a pessoa, não, essa pessoa não dá para dar ouvidos ao que ela disse. Mas o que eu quero dizer é que, como já foi falado, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por mais que a mensagem tenha sido curta, vou até complementá-la com mais uma passagem bíblica, que essa passagem bíblica está em João capítulo 9, que fala de um cego de nascença. Aquele cego de nascença foi até perguntado: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Mas Jesus falou que a situação daquele, né, daquela pessoa com aquela necessidade especial tinha sido justamente para glorificar o nosso Senhor Deus. Então, Jesus curou, né, realizou mais um milagre, curou aquele cego de nascença. E as pessoas ficaram atônitas, perguntando: é ele mesmo? É ele mesmo? E os fariseus perguntavam: realmente é você? Chamaram os pais do menino e o rapaz. E os pais disseram: não, pergunta a ele que já tem idade para responder, porque os pais tinham receio de serem expulsos, né, da congregação, já que não podiam falar dos milagres e das obras que o Senhor Jesus estava fazendo aqui na terra. Então ele insistiu na verdade, ele foi um testemunho vivo, ele falou repetidas vezes o que Jesus fez na vida dele. E todos ali puderam ver, né, com os próprios olhos o milagre que Jesus realizou. E acabaram expulsando ele de lá da sinagoga, né, o destratando, o insultando. E aquele cego de nascença que ganhou a visão, ele pôde conhecer face a face o Senhor Jesus, né, quando veio em carne, e o Senhor Jesus falar com ele: tu crês no Filho do Homem? Ele dizer: quem é ele para que eu creia? E o próprio Senhor Jesus dizer: ele está diante de ti. Então, ele teve a oportunidade de adorar o Senhor pessoalmente. Tem outro exemplo também de um homem caridoso, né, que está em Atos dos Apóstolos, né, Cornélio, que às vezes até alguns podem até dizer: não, mas ele não tinha nem sido batizado com o Espírito Santo, não tinha nem, talvez ele nem pudesse ter a salvação. Mas observe que ele agradou a Deus, porque hoje, quem são as pessoas que orando, olham para o lado e veem, ou então olham para frente e veem um anjo do Senhor conversando pessoalmente, né, para trazer uma mensagem de Deus, né, e dizer o que a pessoa deve fazer? Então, tenhamos fé, porque observem, ele nem tinha recebido o Espírito Santo e Deus se alegrou dele para poder mandar um anjo, né, conversar com ele, para fazer um procedimento para poder se edificar ainda mais a Igreja de Cristo, né, pela fé. Então é isso, a mensagem de hoje, né, que eu tinha seria essa, né? Quem quiser assistir, né, assista. Eu sou muito grato, né, para quem tem essa oportunidade de assistir. Se porventura quiserem referências bíblicas para que eu venha compartilhar, eu posso também colocar, tá bom? Eu desejo a todos um sábado abençoado, né? Estamos perto de encerrar o sábado e uma semana que se inicia amanhã,
né, abençoada para todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus e Deus abençoe.